Pronto, então começou a gravar oficialmente, bora começar. Então, antes de mais nada, Daniel, quero agradecer que você aceitou o nosso convite para estar nessa turma aqui. Estamos aí com 213 pessoas na turma, é mais ou menos a média que normalmente a gente se encontra nas quartas-feiras, entre 150, 200 e tantos. E depois a gente, que termina aqui, a gente sempre coloca lá no YouTube, tá? E, antes de mais nada, para quem não conhece, o que eu duvido muito, deixa eu apresentar aqui rapidamente o Daniel e até apontar de onde que veio a minha ideia aqui de convidá-lo, e, obviamente, agradeço por você ter aceitado o meu convite. O Daniel Omar Pérez, ele é psicanalista, professor de filosofia da Unicamp e autor de livros como, por exemplo, Inconsciente, Onde Mora o Desejo, e Sentimento em Conflito. Mas eu tinha visto uma postagem, a gente falou na semana passada que o nosso próximo encontro seria sobre tratamento e cura, e quando eu fecho a sala, vejo uma postagem do Daniel de um livro que ele fez, que ele organizou em 2009, que chama Eficácia da Cura em Psicanálise. Aí eu falei, ué, Daniel, olha só, a gente está debatendo exatamente sobre esse assunto. Fui buscar, então, esse livro do Daniel, que ele organizou e publicou pela editora CRV, com textos de outros psicanalistas e filósofos que interrogam sobre o que a gente pode chamar de cura em psicanálise. A diferença, inclusive, o deslocamento em relação ao ideal da medicina para um outro ideal, e aí a gente vai falar, se é que há um ideal, para um outro modo de pensar sobre esse termo cura, sobre esse termo tratamento, e aí o Daniel... Fique muito feliz que ele aceitou o convite e passo a palavra para você, Daniel, para a gente poder falar sobre essa temática, sobre cura e a eficácia da cura em psicanálise. Boa noite e, mais uma vez, obrigada. Bom, muito obrigado, Renata, pelo convite. Eu agradeço muito tua gentileza. Eu acompanho bastante o que você trabalha, e para mim é um prazer estar compartilhando contigo, com as pessoas que estão com você. Um texto que já, na verdade, tem 20 anos, esse texto. Foi publicado em 2009, mas é um texto que foi produto de um resultado de um grupo de pesquisa. Eu, naquela época... Quando a Renata me fez esse convite para falar de um texto que já tem 20 anos, eu fui ver algumas outras coisas que eu tinha, e por acaso encontrei um texto escrito com máquina de escrever. Antes do computador, tinha umas máquinas que você escrevia e imprimia ao mesmo tempo. Não precisava mandar imprimir depois. Você escrevia e imprimia ao mesmo tempo. E eu encontrei essa pasta aqui, trabalhando a questão da filosofia e psicanálise. E quando fui a ver a data, era de 1993, maio de 1993, um pouquinho antes de eu vir para cá, para o Brasil. Tem mais de 30 anos esse texto. Isso me fez rememorar como é que eu pensava a psicanálise, a filosofia, a não relação entre psicanálise e filosofia, a psicanálise e a ciência, e às vezes a não relação entre psicanálise e ciência. Eu percebi que no decorrer dos anos, esse texto que tem mais de 30 anos, esse que tem 20 anos, talvez tenha uma impronta comum, que é o fato de me interrogar acerca dos pressupostos da ciência a partir da teoria e da clínica psicanalítica. Isso é algo que vi que vai atravessando a história dos textos que vou escrevendo. Eu sou formado em filosofia, em formação em filosofia.
Na verdade, por um erro no laboratório, na verdade eu deveria ser engenheiro químico, mas quando eu estava estudando química, no laboratório você fica durante um tempo esperando que a experiência se faça, né? Coloca o Erlenmeyer, o tubo de destilação, e aí as experiências têm um tempo. Então, eu era adolescente e aí, para passar o tempo da experiência, eu comecei a ler Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Vargas Llosa, e, e aí ficava entre a literatura e a ciência, né? E aí digo, poxa, eu queria ser cientista, inclusive queria trabalhar como engenheiro químico em uma fábrica, mas também queria continuar lendo literatura e queria continuar estudando, vendo, fazendo literatura. Então aí me falaram que na faculdade que estava na minha cidade tinha um curso de filosofia. E então fui para o curso de filosofia. E no curso de filosofia foi que comecei a entender a filosofia como um horizonte entre a ciência e a literatura. Mas por uma questão geográfica também, eu tive que me haver com a psicanálise. Eu nasci na Argentina, então lá tem um monte de gente que faz psicanálise. E a faculdade onde eu fui fazer filosofia tinha carreira de psicologia na época. Imagina, eram 9.000 lacanianos, todos juntos. Imagina o que era isso, 9.000 lacanianos, todos juntos, estudando Lacan, com professores, com técnicos. Um inferno era. Então, o primeiro que eu fiz foi me colocar contra a psicanálise. Foi um mecanismo de defesa, não? E eu trabalhava epistemologia, trabalhava como assistente de cátedra de epistemologia. Então comecei a trabalhar quais eram as condições de possibilidade lógicas e epistemológicas da psicanálise. E então comecei a me interrogar sobre a teoria analítica e também sobre a prática clínica psicanalítica. Bom, é aí que comecei com uma série de críticas que havia na época. Na época se criticava o Édipo, se criticavam as estruturas, se criticava o etnocentrismo, quer dizer, todas as coisas que se criticam agora. Bom, quando eu estava na faculdade, tinha 18 anos, já também se criticava. E o engraçado é que, assim como a gente acredita que agora a gente está fazendo uma crítica nova, eu, naquela época, eu também achava que estava fazendo uma crítica nova. Eu achava que eu era quem estava criticando o Édipo, as estruturas, o falocentrismo, o etnocentrismo. E aí, como tinha que estudar para dar aula, aí descobri que 30 anos antes, nos anos 60, 50, já se criticava o Édipo, as estruturas, o falocentrismo. Então, aí desisti da tentativa de ser original. Aí eu percebi que sempre tem um cara ou uma mina que já criticou antes que você. Então, esse negócio de querer ser original na crítica não funcionava. E aí, então, de alguma forma, tentei levar adiante algumas reflexões sobre a filosofia da psiquiatria, da psicologia e da psicanálise. Tentei pensar do ponto de vista histórico, epistemológico, de alguma forma, os modos, as práticas clínicas. Tem um outro livro que eu publiquei também, que se chama Filósofos e Terapeutas,
no trouxe esse aqui. As ferias se chamam Filósofos e Terapeutas em Torno da Cura, que é também com outro grupo de colegas, com os quais fizemos um grupo de pesquisa para tentar buscar quais eram as práticas terapêuticas, quais eram as práticas de cura, o que se entendia por cura, o que significava curar, não? E, bom, e esse, Filósofos e Terapeutas, e esse aqui, A Eficácia da Cura em Psicanálise, são um pouco resultado, há 20 anos atrás, do que significa curar, o que significa um tratamento, o que significa um trabalho, o que significa uma cura analítica. Eu acho que tem vigência isso, não, não me parece que porque tenha sido um texto publicado há 20 anos que não tenha vigência. Eu não sei quanto tempo tenho para poder falar, mas eu queria, pelo menos, ler, sabe, o prefácio, o primeiro capítulo que eu escrevi. E tentar, talvez, ver se alguém se interessa depois pelos outros. É um livro que eu organizei, como eu falei, onde tem diferentes versões do que significaria a cura em psicanálise. Tem um artigo meu sobre a psicanálise e a cura, que é um pouco a apresentação. Tem um texto de Francisco Boca que se chama Cuidado com a Cura, onde Francisco trabalha os diferentes momentos que a técnica clínica de Freud propunha um tipo de cura no próprio Freud, que se a própria psicanálise freudiana não tem uma única forma de entender a cura analítica. Freud foi modificando sua técnica e também foi modificando o que ele entendia por cura. Foi modificando o dispositivo teórico e modificando o que entendia por cura. Só para dar um exemplo assim bem básico, Freud entendia que era a repressão que produzia angústia. Angústia, vocês sabem, é um elemento fundamental da clínica analítica. Bom, Freud entendia que era a repressão que produzia angústia. Até 1926. Em Inibição, Sintoma e Angústia, Freud disse, não, gente, não era assim. É a angústia que produz repressão. Bom, então, o processo de cura muda completamente. E aí a pergunta é, o que eu faço com os pacientes que eu tratei com essa teoria da cura até 1926? Como é que eu faço, né? Era a repressão que produzia angústia. Agora digo, não, me equivoquei. Não é assim. É a angústia que produz repressão. Então o tratamento é outro. 1926. E o complicado em psicanálise é que a gente, a diferença das montadoras de carro, quando tem um problema, chama um recall, né? Por exemplo, tem um problema, sei lá, no freio, e aí dizem, todos os Peugeot 504, assim assado, tem que voltar para a concessionária, porque aqui a gente não pode fazer isso com os pacientes. Mas, ao mesmo tempo, isso que eu estou mencionando com a angústia, pode ser visto com muitos outros elementos fundamentais do dispositivo, que diria dos mais adjacentes, né? Então, no próprio Freud, não há uma noção de cura. Depois tem um texto de Antônio Godino Cavas. Antônio Godino Cavas é um psicanalista que nació en Argelia y que moró en Argentina, mora en Curitiba, y él faz parte da Escola da Coisa,
é um lacaniano que estava junto com Forbes na velha época, quando se dividiu naquela cisão que houve, quando veio o Jacques Alain Miller, aí como chama, o Antônio saiu, Forbes ficou na escola brasileira, e aí Antônio fez a dele. Tem um texto de João Percy Schiavon, que era do Espaço A, e eles tinham uma clínica onde você podia entrar e sair, ou ficar dormindo, se queria, em Curitiba também. E o Percy trabalhava bastante psicanálise, Freud, mas também com muito esquizoanálise na época. Vocês devem conhecer, algumas de vocês devem conhecer, Jorge Cesarino. Jorge Cesarino foi estagiário nesse lugar. Para vocês terem uma ideia, o novo que é essa questão, né? Cesarino era estagiário. Aí, mas enfim, aí tem textos de Jorge Cesarino, A Cura da Psicanálise. O de Schiavon é A Cura em Psicanálise, e o de Jorge é A Cura da Psicanálise. Jorge também apresentou, me lembro, naquela oportunidade. Depois tem um texto que eu recomendo muitíssimo, porque tem um caso clínico fantástico, que é de Gilberto Fonseca, Gilberto Rudek da Fonseca, que é da Escola Brasileira de Psicanálise. E Gilberto escreveu uma homenagem a Freud e à psicanálise hoje. E ele explicou na oportunidade o que significa a identificação com o sintoma. A cura como identificação com o sintoma. Uma coisa interessante. Não vou dar spoiler para vocês ir atrás do livro, piratear, sei lá, façam qualquer coisa, comprem, pirateiem, roubem, não sei, mas vão e tentem buscar, porque é muito bom, né? Tem Maria Angélica Carreras, A Cura na Baliza da Angústia. Maria Angélica Carreras é da Biblioteca Freudiana, né? Eles trabalhavam mais com Melman. Ou seja, eu estou contando essa história. Tem a Nádia, Todo Aquele que é Feliz Tem Razão. É o título da Nádia. Winnicottiana Nádia, professora da UFPR. Amor de pessoa. A Cura em Psicanálise, da Edna Maria Romano Walbach, da IPA. Da IPA. Então, vocês podem ver que o livro tentou sentar para dialogar pessoas que eram da IPA, da Omelman, do Miller, da cisão de Miller, que mais? Dos deleucianos, do Jorge Cesarino, que é um personagem especial, do Francisco Boca, com o qual dei 10 anos de aula junto com ele. Então, para mostrar que quando a gente fala de cura em psicanálise, a gente tem que sentar para demorar. Vai demorar a conversa. Não é assim que cura em psicanálise é 2 pontos e você assim, em uma definição de 4 linhas, resolveu o problema. E que eu acho que isso não é privativo da psicanálise, não é que a psicanálise é complicada em uma questão de cura. Qualquer prática clínica se depara com o problema da cura de um modo complexo. A fisioterapia, o pilates, sei lá, a acupuntura, não sei, a medicina ocidental. O que é cura? Vai numa faculdade de medicina hoje, entra lá e pergunta o que é cura. As pessoas vão se olhar umas às outras e vão assim, por que essa pessoa está perguntando isso para nós?
se nós apenas somos médicos? O que nós temos a ver com cura, né? Não, porque o que é cura? Bom, se definiu em um momento cura como eliminação do sintoma. Curar é eliminar o sintoma. E é interessante, curar e eliminar o sintoma é uma noção que surge da epidemiologia da segunda metade do século XIX na Europa. Para a epidemiologia europeia de final do século XIX, curar era eliminar o sintoma. É um pouco como que a gente já... Acho que todos estamos aqui pela mesma causa, não? Passamos todos pela pandemia. Então, estamos todos aqui porque passamos pela pandemia. E aquilo era bom, vamos eliminar. Busquemos alguma coisa para eliminar os sintomas, né? E aí foram e buscaram uma vacina para ir na raiz, na causa, e aí começamos a elaborar. Aí o problema é, espera, curar é eliminar o sintoma ou eliminar a causa do sintoma? Bom, tá bom, eliminar a causa do sintoma significa exatamente o quê? Quando existe mais de um sintoma, existe mais de uma causa, e quando há um sintoma que é multicausal, como é que eu faço para definir o que seria uma cura? Então aí as coisas começam a se complicar. Oncologia, cura. Bom, alguns curam, outros morrem, e outros se mantêm como pacientes oncológicos até morrer engasgados, comendo uma coxinha e tomando uma Skol, né? É assim que acontece. Então, quer dizer que em medicina, curar não é eliminar sintoma. Em alguns casos pode ser, mas não sempre. Freud utilizou o termo de curar como eliminar sintoma. E eu acho que é interessante, mas não é apenas isso. Tornar consciente o inconsciente. Diminuir a repetição ou parar de repetir. E aí foi, não? Análise terminável e interminável. E aí vai. E depois, se vocês quiserem, passamos para Lacan. Bom, Lacan, outro problema. Existe análise terminável e interminável, ou análise determinável em Lacan. Tem começo, meio e fim. Existe uma análise ou existem várias análises, né? Esses são problemas que são abordados de alguma forma neste livro e de uma forma mais ampla com outro tipo de práticas terapêuticas em outro livro. Eu não sei, mas eu vou tentar ler. O que seria tratamento psicanalítico? O que trata uma psicanálise? Qual é a sua finalidade? Quando começa um tratamento psicanalítico? Quando termina? Quais são suas etapas, ou momentos, ou tempos? Qual é a duração de uma análise? Só há uma ou mais de uma análise? Todos podem fazer análise? O que faz um analista? Toda prática teórica e clínica se interroga permanentemente pelos seus conceitos e dispositivos. O exame das suas condições de possibilidade está longe de ser uma tarefa ociosa, o que viesse a ser pautada pela demanda de uma justificativa parasitária de algum regime de disciplinamento. De certa maneira, temos de dar conta de aquilo que fazemos para nós mesmos, para aqueles com os quais trabalhamos. Assim sendo, a psicanálise não está excluída do exercício da indagação constante sobre aquilo que a sustenta internamente, seguindo a ordem de seus problemas, dos seus conceitos, dos seus dispositivos e das suas técnicas. As perguntas acima listadas são inquietações de leigos e iniciados, e não têm data de validade nem prescrição definitiva. A tentativa de resposta para essas questões
requiere de un cuidado ético epistemológico, para além de una mera descripción de procedimientos y metodologías. No estamos aquí para hacer una epistemología demarcatoria do que sería una boa psicanálise, por oposición a otra, ni tan boa así, ni mismo para establecer preceitos, criterios o condutas de comportamento, mas para exhibir aquilo que se faz en leituras que se construyen de acuerdo con la elaboración de diferentes instituciones psicanalíticas, siguiendo cada una a sus tradiciones y sus debates. En más de 100 años de duración da psicanálise, emergiram diferentes perspectivas de aquilo que sería una cura psicanalítica. Tal vez porque o conceito de cura é equívoco e se articula numa polisemia que faz historia. A história da cura, como epimeleia, cura sui, cuidado, trato, tratamento, trabalho sobre si, etc. Tal vez porque a historia da sua emergência também se apresenta de modo policromático. Freud era médico de formación universitaria, con pesquisas en neurología, mas abandonó el laboratorio y los cadáveres para se dedicar ao diván, os sonhos y las palabras. Eso posibilitó a algunos historiadores afirmar que se trataba da passagem de una teoría que explicaba o que se pasaba como objeto de estudo para una práctica que implicaba o sujeito en cuestión. Foucault, en más de una perspectiva, colocó a psicanálise para além da historia das ciencias humanas y también en la linhagem da historia das confesiones y dos disciplinamentos. Podríamos avanzar por esa abertura y decir que a psicanálise pertenece a la historia de las prácticas terapéuticas, da historia da filosofía, desde Pitágoras y las escuelas helénicas, até Schopenhauer, Nietzsche y Wittgenstein. Seja o modo como possamos articular a sua história a partir de sua prática e das suas múltiples significações, a psicanálise, como um trabalho com as palavras, engendrou orientações convergentes e divergentes em diferentes aspectos. Criou várias gerações de analistas que desenvolveram tratamentos gerais ou abordagens específicas, algumas abandonadas, outras aprofundadas. Muitas tiveram uma eficácia duradoura, várias não passaram de ensaios. Um conjunto de práticas contemporâneas que refletem parte desse percurso se encontra expressada neste livro. Há um interrogante que Freud levantava no final do século XIX, que tem mais vigência hoje do que ontem, e pode ser reformulado da seguinte maneira: é o fármaco sempre o melhor modo de solucionar os problemas? É claro que não estou me referindo aos problemas médicos, mas sim à tentativa de medicalização de todo e qualquer conflito, seja este social ou singular. A questão não é simples, porém, acredito pertinente lembrar as teses do nascimento da clínica e a história da loucura de Michel Foucault. Fundamentalmente hoje, que a demanda de resolução rápida está na ordem do dia e faz parte do debate público, onde frequentemente se espera que um método, uma pílula revolucionária venha a garantir uma vida feliz e previsível. Certamente, não se trata aqui de estabelecer uma dicotomia, fármaco, no fármaco. Seria, no mínimo, uma imprudência elaborar uma relação de oposição, neste caso, afirmando qualquer um dos dois termos. Mas assim como na sua época, Freud observou que o tratamento da histeria, com o tratamento da histeria, é preciso hoje atender
as peculiaridades dos fenômenos a serem abordados. Digamos, de uma vez, o mal-estar não tem um único aspecto. Ele não se apresenta unidirecionalmente. É claro que a dor, qualquer uma, ou um mal-estar que se repete, pode ter múltiples significados, mas não só é preciso se perguntar qual é a causa, que pode ser múltiple e variável, sino também é necessário levar em consideração o que se faz com isso. Não estou falando aqui apenas de objetivação do fenômeno, mas da relação com o sujeito em questão. O sujeito, em tanto aquilo que se reconhece implicado no fenômeno, se interroga para além do sintoma e da causa. Sua posição será decisiva no desfecho desse tipo de conflitos e não pode ser reduzida a uma mera passividade, ni biológica, ni comportamental. Por isso, a psicanálise não seria para Freud uma especialidade da medicina. A cura, do ponto de vista médico, é a restituição de um estado anterior considerado sadio, a restituto ad integrum. Nada mais oposto à experiência da psicanálise, segundo a qual as modificações que intervêm sobre o passado é o que mudam o presente. A rememoração ocorrendo no lugar de uma repetição ignorada como tal. É uma citação de Mayer. Assim sendo, a materialidade do sujeito não se reduz à materialidade das cadeias de carbonos. Sua substância não se resolve na economia das células. O pensamento, consciente e inconsciente, na medida em que é articulado no registro da linguagem humana, produz efeitos que modificam as próprias relações causais, naturais. Assim, poderíamos reduzir a fórmula da pergunta e dizer: é o fármaco sempre o melhor modo de solucionar os conflitos psíquicos? Quer dizer, aqueles conflitos que causam mal-estar em sujeitos falantes. Podemos descartar a pergunta e afirmar que não existem conflitos psíquicos, sino manifestações de reações eletroquímicas, considerando a linguagem um efeito unidirecional. Assim, o homem seria concebido como um conjunto de determinações necessárias, biológicas, que produzem sons, como uma espécie de efeitos colaterais, dentre eles, alguns que saem pela boca, podendo ser esses arrotos, gemidos, gritos ou palavras. E assim, se o sujeito é falante ou não, seria o indiferente ou secundário. Entre a economia das células e a articulação poética da linguagem, é tão arriscado aplicar o princípio de causalidade sem qualquer tipo de cuidado, como quando se aplica na relação entre a causa divina e o desabrochar de uma flor. Entretanto, se considerarmos que a própria linguagem tem uma articulação que lhe é inerente e que produz efeitos, que as relações causais não se reduzem a uma seta de mão única, e aceitarmos o interrogante que estabelecemos em todas as possibilidades de análise e não apenas de medicalização de conflitos em sujeitos falantes. Considerar a linguagem por esta via não é propriedade particular de alguns modos da psicanálise. Sua raiz se encontra várias vezes na história da filosofia e da literatura. Talvez por isso esses campos se transformam em referência constante para a psicanálise. Freud não poupou citações de Schopenhauer ou da tragédia grega de Sófocles para poder dar indícios de aquele mal-estar
ao qual se referia para poder mostrar e articular os elementos constitutivos do sujeito em questão. A indicação não é trivial, ni meramente ilustrativa. Tratava-se de encontrar o cerne da questão, onde melhor aparecia. A psicanálise se originou como tratamento das neuroses, histerias, fobias e neuroses obsessivas, que podemos entender de um modo geral como um conflito entre o eu e as pulsões, que por não poder ser integradas ou por serem contrárias aos padrões éticos do eu, então são recalcadas. O recalque, operado especificamente sobre o representante da pulsão, fracassa e o recalcado procura modos de emergir. O resultado é o sintoma, quer dizer, um modo de uma satisfação de algum desejo ou um modo de impedimento de uma satisfação. Assim apresenta-se um substituto que indica o retorno do recalcado, uma formação de compromisso entre a pulsão insatisfeita e a força repressora. De algum modo, o sintoma é satisfação e sofrimento. Sobre isso, opera a análise. Foi ouvindo o discurso da histérica, escuta de uma fala que não se sustenta, que Freud entendeu que o sintoma que aparece nessa composição tem sentido inconsciente e não está apenas sometido à determinação mecânica da natureza. O aparelho psíquico possui outro registro de determinação que aquele que produz a composição dos cristais ou o crescimento de uma alga. A sequência de determinação causal da natureza é tocada, em algum ponto, pela sequência da determinação inconsciente. Assim, a histérica faz sintoma no corpo. Freud entendeu que o fenômeno de histeria era um conflito psíquico e que devia ser resolvido nesse registro. É pela linguagem que se passa o fundamental do tratamento do recalque e do sintoma. Mas foi acompanhando o caso do pequeno Hans, por meio do relato de seu pai, que Freud descobriu que a angústia é ainda anterior ao recalcamento e o sintoma aparece como uma verdadeira defesa. A angústia e a vida pulsional, afirma-se, em angústia e a vida pulsional afirma-se que, cito Freud, é como se os sintomas fossem criados a fim de evitar a irrupção do estado de angústia. Esses dois exemplos mostram a peculiaridade da noção de sintoma e de causa no campo da psicanálise. Poderíamos avançar ainda mais, mas a questão aqui não é fazer um catálogo, sino indicar a especificidade da determinação da formação sintomática que nos ocupa. Trata-se mais de uma semiologia que tem mais a ver com os estoicos, criadores do termo e da teoria, do que com os tratados de medicina do século XIX. Vou terminando. Certamente aquilo que aparece em nossa exposição indica que em cada caso, levantado, não haverá um tratamento padrão, mas um percurso singular que terá de dar conta do que se passa entre o sujeito, o desejo e a barreira que o interdita. Dito por outras palavras, trata-se de uma experiência ética na qual o sujeito tende-se a ver com o desejo. A eficácia do tratamento psicanalítico reside na observação do detalhe, na atenção de aquilo que não é evidente, no resto, na escuta da emergência do inconsciente que trai o sujeito, que pretende sustentar um discurso, o lapso, o ato falho, o esquecimento, a troca de nomes, o xiste, a repetição de palavras, ou fonemas, ou letras, etc. Essa atenção
como escuta, é uma ação. A ação do analista, que na sua intervenção, como corte ou como interpretação, provoca efeitos. É isso o que faz um analista. Põe ao trabalho ao analisante quando, por ocasião de uma experiência artificial, se depara com aquilo que na vida cotidiana se desconsidera, mas perturba. O convite do analista ao analisante a falar tudo aquilo que quiser não é outra coisa que o imperativo que abre a clínica psicanalítica. Fale significa ponha-se a trabalhar com aquilo que se passa. Deste modo, podemos entender que o trabalho do analista é sobre uma fala que produz efeitos na posição de um sujeito. Por isso, o analista costuma ter na sua clínica um divã, ou uma poltrona, ou umas cadeiras, ou alguns jogos, e não um bisturi ou um laboratório de química. O trabalho do analista opera numa escuta sobre a fala do analisante. Escuta, mas escuta aqui não é mera passividade descompromissada. O que está em questão é provocar uma experiência artificial de análise, onde o analisante passa de objeto a sujeito. Foram várias as tentativas de encontrar critérios ou estabelecer padrões de tratamento no interior do campo psicanalítico. Não tiveram muito sucesso. Lacan, em Variantes de um Tratamento Padrão, relembrou o esforço sem êxito por achar elementos gerais e irrepetíveis em cada experiência de análise. Multiplicaram-se as tendências e as orientações. Já na época de Freud, a psicanálise sofria deserções de discípulos infiéis, como Jung ou Ferenczi, que sugeriam novas técnicas, métodos e conceitos teóricos. Em um segundo momento, Klein e Anna Freud, mas também Winnicott, se dedicaram a propor reformas de fundo no trabalho do consultório e da interpretação do Édipo, a atividade da psicologia com crianças e das ferramentas da pediatria contribuíram nesses desenvolvimentos. Winnicott conseguia, assim, acompanhar centenas de casos em hospitais. En o método psicanalítico de Freud, 1903-1904, Freud afirma que a duração do tratamento de uma análise varia de 6 meses a 3 anos, podendo ser menor em casos graves. Lembremos que Freud praticava 4 ou 5 sessões semanais de aproximadamente 55 minutos cada. Hoje, regularmente, se trabalha com 1 ou 2 sessões semanais, o que, no mínimo, duplicaria o tempo proposto por Freud, indo de 1 a 6 anos ou mais. Isso se tratasse apenas de um cálculo algorítmico. Não se sabe ao certo, mas parece que o tempo da análise de Lacan esteve dentro desses limites. Porém, segundo relata Rondinesco, o próprio analista de Lacan, Lowenstein, dirá que o médico francês é inanalisável. Analisável. A isto, Lacan teria respondido que o psicanalista, Lowenstein, não foi o suficientemente inteligente para levar adiante o trabalho. Analisável ou não, Lacan, na década de 1950, iniciava seu trabalho de sessões breves, tempo variável. Sin un tempo definido, a priori, o trabalho podia ser interrompido em qualquer momento cronológico e retomado durante a mesma semana ou na seguinte. Foi um escândalo. Em Análise Terminável e Interminável, em 1937, Freud distingue a análise de quem procura trabalhar seu mal-estar de aquele que se dedica à prática clínica. Sugeriu para todo analista se fazer objeto de análise talvez a cada 5 anos. Algo que deveria ser levado rigorosamente a sério hoje.
mas no dio detalles de cualquier regulamentación. Ciertamente Freud debió considerar en esa distinción a posición que cada uno ocupa en relación con a falta do otro. O analista, embora ya tenga pasado por una experiencia de análisis, se encontraría en una situación peculiar, en la cual sería, no mínimo, polémico, falar de análisis terminado. Bom, Daniel, seu microfone fechou. Seu microfone fechou por algum motivo. Aí, agora abriu. Não está me ouvindo há meia hora, mais ou menos? Não, pulou uma palavra. Ah, tá bom. Eu imaginei, li tudo isso até agora e ninguém me... Não se preocupe, isso não aconteceu. A psicanálise inventada por Freud comenzó a se deparar con nuevas descubiertas, nuevas herramientas y nuevos casos que abrirían la posibilidad de nuevas modalidades prácticas. Si quisieran saber o qué es un análisis, marquen un horario, tería dicho Lacan en su seminario 25, en el año 1975. O ton sarcástico declara, entre otras cosas, la imposibilidad de hacer una presentación, al mismo tiempo abrangente y exhaustiva, do que sería a peculiaridade de um análise, em geral, que desse conta de todas as particularidades. Porém, isto não significa que não se possa dar conta do fenômeno com o rigor devido. Essa tarefa foi desenvolvida pelo próprio Lacan durante décadas, em uma tentativa de aprofundamento do método, com uma teoria dos jogos, com teoria do ser, teoria das defesas, e com um retorno a Freud, con elementos da filosofía, antropología, lingüística, lógica, teoría de conjuntos, topología. Por otro lado, también fueron muchas las problemáticas tentativas de regulamentar a práctica. Practicantes y funcionarios de Estado retornaron en varias veces en la posibilidad de una normativización. Rondinesco nos informa de experiencia francesa en el paciente, o terapeuta y o Estado. En aquel relato se revela o desagradable propósito do poder do Estado de querer intervir en todos os dominios das atividades dos sujeitos, inclusive aquele que diz a respeito da relação com o desejo, em análise. Afortunadamente, até agora, a prática psicanalítica fica estabelecida pelas próprias instituições de formação, que se dan a sí mismas as condições de possibilidade de seu exercício, privilegiando a singularidade do acontecimento analista-analisante. No dia que as leis do Estado, ou da Igreja, ou do mercado, ou do partido político regulem o desejo em análise, a psicanálise terá perecido. Talvez sabendo disso foi que em A Questão da Análise Lega, 1926, Freud consideró a psicanálise como algo a ser resolvido entre analistas y analizantes. Él teria reivindicado, cito, para a psicanálise o direito de unilateralidade, isto é, o direito de não estar sujeita a outro poder constituído e tampouco a religião, a uma ideologia ou a um poder de Estado, cita de Meyer. A experiencia psicanalítica no podría sino estar aquén das relaciones de poder que en algún sentido deben ser desconstruidas. O desenvolvimento da psicanálisis fue atravesado por la retomada constante de aquello que sería un tratamiento o una experiencia analítica. Siendo así, encontramos diferentes formulaciones de aquello que sería o caso: tornar consciente o inconsciente a reconocer o propio desejo, tornar-se sujeito de desejo, reforçar o eu, fazer cair as defesas, propiciar um amadurecimento do ser, diminuir o sofrimento, favorecer uma mudança de posição subjetiva, fazer a travessia do fantasma, provocar o reconhecimento da castração, reconhecer a castração no outro, reconhecer o próprio percurso, estabelecer uma identificação com o sintoma, saber fazer com o sintoma, alcançar uma ética do bem dizer, promover
a dessubjetivação, entre outros. Algumas das formulações apresentadas são congruentes com algumas das outras. Porém, aquelas que não se articulam harmonicamente não são necessariamente falsas ou erradas. Mesmo dentro do espaço aberto por Freud, as condições ético-epistemológicas de aquilo que se compreende por sujeito e verdade adquirirão interpretações divergentes que influenciaram as noções de cura ou tratamento. E não apenas isso, as especificidades de cada proposta também dizem respeito às técnicas desenvolvidas em relação com cada estrutura ou com aquilo que hoje se pensa no horizonte dos novos sintomas. Por isso, não consideraríamos pertinente fechar aquilo que é cura ou tratamento analítico em uma definição. Provavelmente algumas possam ser melhores do que outras, mas essa avaliação dependerá do caso em questão. A proposta de um estudo sobre a eficácia da cura em psicanálise não pretende fechar o tema em sentenças definitivas. Ao contrário, pessoalmente considero que o futuro da psicanálise depende de uma renovada compreensão de aquilo que se dá na experiência clínica, mas se retoma na forma de conceitos e dispositivos teóricos. É isso. Então, obrigada e bora começar a conversar um pouquinho. A gente vai debater alguns minutinhos, não muitos, por causa do horário. Eu não contei para o Daniel, mas normalmente é 6h30 a 7h30, tá, Daniel? Então, a gente vai debater uns 10 minutinhos e estourar 10 minutinhos o horário. Mas eu queria debater um pouco sobre o que você trouxe, Daniel. Inclusive, eu achei bastante provocativo, acho que pode começar aí, uma das questões que fica muito claro, por que a psicanálise se distancia da medicina, a ponto de não ser mais algo que vem de dentro da medicina, até esteticamente, por exemplo, gostei da sua frase quando você coloca, né, o divã no lugar do bisturi. Então, o que a gente propõe quando, por exemplo, um consultório, ele deixa de ter aquela luz de centro cirúrgico e passa a ter, na verdade, até uma meia luz. Ao invés de ter toda aquela sepse, a gente tem tapetes, inclusive o divã do Freud era tapete sobre tapete, com mais tapete, pendurado tapete, ou seja, vai dando notícia, até pela própria estética do espaço, que ali é um lugar para as palavras, e o corpo vai entrar quando dito, como dito, né? Então, acho que a gente pode começar a conversar um pouquinho justamente sobre esses pontos. Quando você coloca que o texto já tem 20 anos e, na verdade, ele é extremamente atual, acho que a pergunta que mais coloca aqui na atualidade é será que o fármaco é sempre o melhor modo de solucionar um problema? E eu vou acrescentar aí, Daniel, uma provocação do corpo também, porque outro dia eu estava vendo uma fala do Drauzio Varela, falando sobre a preocupação que ele tem dos rumos da medicina também. Por exemplo, você vai ali, sua glicose deu 105, em vez de você fazer exercício aeróbico e melhorar a sua alimentação, você toma um remédio para glicose. Seu colesterol deu um pouquinho acima, em vez de você parar de comer carne, diminuir gordura, você toma um remedinho para colesterol. E eu achei interessante essa fala dele, porque a preocupação que ele está falando das doenças do corpo, metabológicas, de glicose, colesterol e pressão, também estão indo numa direção como se o fármaco fosse uma solução para tudo. Então, eu vou colocar até a questão do corpo aí nessa brincadeira. Se na nossa área o fármaco não pode ser a melhor e, sobretudo, a única solução para o mal-estar, também não sei se seria para o corpo, afinal, o corpo também passa pela subjetividade, né? Vou começar com essa provocação e quem quiser falar, levanta a mãozinha para eu poder passar. Daniel. Eu me lembrava outro dia que na década de 90 havia... Puta, agora... Era... Prozac se chamava. Prozac. Tem até um livro que chama Mais Platão, Menos Prozac. Na década de 90 você tomava Prozac a rolo. Era assim,
O outro dia um psiquiatra me disse que o Prozac era duloxetina. É um antidepressivo que você precisa de... Na década de 90 era assim, vamos tomar Prozac, gente, porque o Prozac era a promessa de uma vida feliz. Você se sentia bem, se sentia melhor. E o que é engraçado dessa história é que realmente as pessoas diziam, relatavam que se sentiam bem, que se sentiam melhor tomando Prozac. O que faz duvidar acerca do tipo de metodologia que se utiliza para a prova dos inhibidores de receptação de serotonina, dopamina, oxitocina, os antidepresivos não são antidepresivos, são inhibidores de receptação de elementos da sinapse. Agora, é um método indireto. Houve um tipo de fármaco de antidepresivo na década de 50 que funcionou bastante, que eram os triciclos, e a partir de aí, os que vieram depois são medidos em função da eficácia desses. Então, não é um método direto. Talvez estou sendo um pouco complicado para explicar, mas o que eu quero dizer é que o modo em que se provam os antidepressivos é questionável em qualquer laboratório de biologia. Isso é o que quero dizer. Em qualquer laboratório de biologia, um biólogo vai olhar assim, botando um pé atrás, assim, quando você vai medir por método indireto isso. E, no entanto, funcionam. O que acontece é que depois da Segunda Guerra Mundial houve um grande desenvolvimento da farmacologia. A indústria farmacológica tomou um lugar muito importante na economia mundial. Se globalizaram os fármacos. Na época de Freud, vocês sabem, a farmácia era um lugar que tinha um monte de vidrinhos, onde Freud comprava cocaína, por exemplo, morfina, e aí por diante. Bom, isso era na época de Freud. Depois da Segunda Guerra Mundial, grandes laboratórios foram internacionalizados. E você tem hoje assim, uma dúzia de grandes laboratórios que são os que nos vendem as vacinas, os medicamentos, e decidem, por exemplo, que o problema de glicose já não é mais 120, sino que agora é 90. Há uns anos atrás, se tua análise de sangue dava 120, estava bem, mas agora tem que dar 90. Por quê? Porque aí o médico tem a oportunidade, como disse a Renata, de te medicar. E aí a empresa que vende esses medicamentos tem a oportunidade de vender. Se mudaram os padrões de epidemia e de pandemia na Organização Mundial da Saúde, o que implica que os países que são associados à Organização Mundial da Saúde estão obrigados, por lei, a comprar lotes inteiros de medicamentos. Quer dizer, quando estamos falando de medicalização, não estamos falando, puta, que você se tomou 0,5 de clonazepam hoje de manhã. Não, estamos falando de grandes indústrias que vendem lotes inteiros a particulares e a estados inteiros. Né? Isso é a medicalização da vida. E isso é o que me parece que eu espero que com a inteligência artificial se termine. Se termine porque esses medicamentos gerais já não vão a funcionar, porque a particularidade de cada sujeito em medicina vai poder ser calculada por inteligência artificial. E o mesmo procedimento vai permitir que você manipule medicamentos, por exemplo. Então, é muito provável que farmácias de manipulação voltem daqui a alguns anos, em função disso. Eu não sei se isso é melhor ou é pior,
mas me parece que há elementos que nos ajudam. Eu não sou contra fármacos, muito pelo contrário. Me parece que estamos... Acho que a questão talvez nem seja só de ser contra ou a favor, né, Daniel? Tem uma ingenuidade de que, de algum modo, você vai conseguir... Por exemplo, quando você falou do Prozac, eu me lembro na década de 90, quando o Prozac foi lançado, saiu na capa da Times a cura para a depressão. Isso. E logo depois, Freud está morto. A psicanálise acabou. Algo do tipo, se você tem Prozac, para que precisar de terapia? E você deve se lembrar que, na época, o debate era justamente de que era o fim de todas as psicoterapias e da psicanálise, porque todos os sofrimentos agora seriam resolvidos com uma pílula. Então, tem uma ingenuidade aí também. Mas aí, o que eu queria dizer, por outro lado, tem outro contraponto também, não? Por exemplo, 80% da população mundial que tem problema de úlcera, problema gástrico, é provocado por uma bactéria que se chama H. pylori. Você faz uma análise de H. pylori, toma uma pílula, resolveu o problema. Não precisa fazer 20 anos de análise por causa disso. Não é por isso que você... Pode ir por outra coisa, mas por isso não. Então, me parece que há elementos que são sintomáticos que nós podemos curar, poderíamos dizer assim, com fármacos, correndo, fazendo exercício na praça, fazendo pilates. Há uma série de coisas que a gente pode curar fazendo esse tipo de coisa. Fazendo, não sei, ciclismo. Mas há problemas que são peculiares, digamos assim, que são esses os próprios da psicanálise. Por isso, a psicanálise não cura dor de cabeça. A psicanálise não cura erupção de pele. A psicanálise lida com outro tipo de problema. Né? E por isso é que está fora da medicina. Está essa questão estética que Renata disse, né? Está essa questão da linguagem que estávamos falando, mas estão as questões lógicas e epistemológicas. O princípio de causalidade, que eu tentei levar adiante durante a leitura que eu fiz, mostrar, bater na tecla do princípio de causalidade. Eu acho que se utiliza a noção de causa assim de uma forma totalmente sin cualquier criterio, y no estoy hablando en un senso común, entre cientistas, se utiliza a noción de causa dentro de las ciencias biomédicas en situaciones que son concomitantes, por ejemplo, y no relaciones causales. Se utiliza la noción de causa en economía, los economistas utilizan la palabra causa de una forma así totalmente bizarra. Y me parece que un psicanalista precisa pensar qual é a causa. Quando a gente diz o objeto A é causa, bom, aí me parece que a gente tem que parar, pegar o texto de Aristóteles, ver a teoria das 4 causas de Aristóteles, porque está lá a teoria do objeto causa de Lacan. Está lá en ese diálogo que él hace con Aristóteles y después con la filosofía europea moderna, claro. Entonces, me parece que esas cosas son las que dan a psicanálisis una autonomía, las que dan a psicanálisis a delimitación de un campo, que no es psicología, que no es medicina, que no es una terapia como una restitución. Podríamos tener muchas personas que defienden la idea de terapia. El propio Freud usa la palabra terapia. No es que no vamos a usar nunca más esa. El problema no está en la palabra. El problema está en el concepto. Y eso que me parece que está en juego. Si la cuestión terapéutica es una cuestión de descarrego, bueno, me parece que podríamos pensar que puede hacer parte del proceso analítico.
mas não é a finalidade do processo analítico, né? Então, pensar esses conceitos de que falamos quando mencionamos o termo causa, quando falamos o termo sintoma, né? Me parece que estar discutindo a cura da psicanálise é um tema que a gente tem que trabalhar constantemente, o tempo inteiro, né? Porque me parece que é o modo em que a gente tenta se monitorar um pouco sobre como leva adiante um percurso analítico. O que é levar adiante? O que significa um encaminhamento de tratamento, né? O sujeito vem na análise e fala qualquer coisa. Fala realmente qualquer coisa? Oh, claro que não, não fala qualquer... Falar qualquer coisa é o que a gente faz na faculdade, quando vai rendir, quando vai fazer um exame. Fala qualquer coisa porque fala aquilo que precisa falar para aprovar a disciplina. Aí ele fala qualquer coisa. Em análise, você não fala qualquer coisa. Você está determinado pelo inconsciente. Então, só pode falar aquilo pelo qual você está determinado. Então, aí me parece que a determinação precisa ser pensada. Que tipo de determinação é essa? Qual é a determinação en Freud? ¿Existe determinación consciente? ¿Existe determinación inconsciente? ¿Existe un punto de no determinación? Eso es otro tema. Ahí entramos en cuestiones lógicas, ¿no? Cuando falamos de singularidad, enchemos a boca, todo enchemos a boca la palabra singularidad. Pensamos o que é a singularidade em termos, né? O que é singular, o que é particular, o que é geral, o que é universal. Então, me parece que essas são coisas que, de algum modo, nos permitem monitorar que tipo de prática a gente está levando adiante. Primeiro, que tipo de análise a gente está fazendo também, não? Ou seja, eu acho que a primeira interrogação que a gente tem que fazer é o que eu estou fazendo na minha própria análise, né? Eu vou lá gastar dinheiro à toa, vou pagar lá R$1.500 a sessão para mi analista, para falar o que aconteceu durante a semana, né? Imagina, R$1.500 por sessão, em 4 sessões dá R$6.000 por mês, para contar o que sucedeu na semana. Então, aí temos que começar a pensar o que é a queixa, o que é a demanda, o que é o desejo, o que é identificação e o que é transferência, né? Essa é uma coisa também que faz parte da cura. E os analistas daquela velha época batiam muito na tecla. Analise a transferência, analise a transferência. Veja em que lugar o analisante está colocando o analista. Para fechar uma análise é preciso analisar a transferência. Freud foi super criticado com o Homem dos Lobos, porque não teria analisado a transferência. Então, Sergei Pankejeff ficou colado à figura paternal de Freud. Acontece isso com seus pacientes. Acontece isso com você, com seu analista, né? Você tem uma relação paternal, maternal, fraternal com o analisante? Sim, não, por quê? Não digo que, talvez, quem sabe, seja necessário em algum momento colocar no lugar de um grande outro e fazer algum tipo de semblante assim, mas até que ponto isso ajuda no processo analítico, até que ponto atrapalha, né? Desde Freud e Lacan, a gente vem estudando como a transferência é a condição da análise, mas também é o primeiro impedimento que você tem. Então, a transferência é outra coisa que a gente tem que, todo dia, abrir o texto da transferência, ler uma frase e ficar meditando ao pé da cama. E isso já me faz, Daniel, para a gente poder, inclusive, fechar, e, claro, te agradecer de novo por você estar aqui, mas isso me faz, inclusive, lembrar que é o tema da semana que vem, que a gente está nessa sequência, olha só. A gente está aqui sobre o percurso do tratamento, as entrevistas iniciais,
queixa e demanda semana passada, que você acabou de citar, hoje tratamento e cura, semana que vem transferência. Olha, Então, você vê que a sequência vai exatamente nisso que você está apontando, o que a gente precisa para dizer como é que funciona uma prática clínica. Daniel, a gente estourou muito tempo, mas eu queria te agradecer demais por você ter topado aqui o nosso convite. Muitíssimo obrigado. E lembrando, 8h30 tem o lançamento do livro da Catão, da Inês Catão, que eu vou estar daqui a pouquinho. Então, já vou daqui para outra sala daqui a pouco. Na Blusher, e quem quiser entrar no YouTube para assistir, vai ser aberto e gratuito também. Daniel, manda um beijo para todo mundo aí, e eu quero te agradecer demais por você estar aqui. Te deixo você despedir. muito obrigado, eu agradeço. Eu fiquei falando, não deixei falar ninguém. Estou vendo que está a Débora aí também. Faz tempo que não vejo. Oi, Débora. Aí estava todo mundo, aí eu não deixei falar ninguém. Eu acho que hoje eu tinha vontade de falar e falei tudo que... Eu estava com impulso de fala, tem um comprimidinho para impulso de fala também, você quer? Porque agora tem esse diagnóstico também, sabia? Que tem criança agora sendo diagnosticada com impulso de fala. A criança não fala, tem problema. Tem fala, tem impulso de fala. Débora, fiquei feliz de te ver aqui também, Débora, tudo bem? Daniel, quero te agradecer demais. E você não falou muito de modo algum, falou com precisão que a gente precisava conversar sobre tratamento e cura. Beijo para todo mundo. Mais uma vez, obrigada. Beijo, obrigada. Foi ótimo, Daniel. Obrigado, pessoal. Obrigada. Boa noite. Beijo. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.